Esse cara aqui, ó, deu uma entrevista reveladora sobre a realidade da inteligência artificial. Na verdade, ele confirmou aquilo que todo mundo já suspeitava. Fala DS, meu nome é Meigron, sou cientista de dados sênior, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da comunidade DS. Nesse vídeo eu vou mostrar a revelação polêmica sobre a inteligência artificial e nós vamos discutir um pouco mais sobre uma possível bolha. Então se inscreve no canal e deixa seu like para eu saber se você gosta desse tipo de conteúdo, onde eu trago uma notícia e explico mais sobre como o mundo da tecnologia funciona. O convite para fazer parte de uma rede de apoio profissional para nos ajudarmos a nos desenvolver na área de dados e aproveitar as melhores oportunidades do mercado ainda está de pé, tá? Se você tem interesse nisso, confere os links na descrição depois de ver esse vídeo aqui. Mas a notícia que saiu no dia 20 de agosto é do Peter Conrad, que ele é fundador de uma startup de RH, avaliado aí em 13 bilhões de dólares durante um podcast. E ele acabou confirmando o que todo mundo está suspeitando sobre a inteligência artificial, tá? Então, o título da notícia é: a sua companhia está sendo lavada pela inteligência artificial? Então, o fundador da Rippling, Parker Conrad, pensa que pode ser, pode sim. Então, o Parker Conrad, ele é o fundador da Rippling, que é uma HR startup, ou seja, uma startup de RH. Startups são empresas que estão no seu começo de jornada, estão ali nos estágios iniciais. Algumas têm uma perspectiva de crescimento tão grande que acabam sendo avaliadas com mais de 1 bilhão. Lembrando que empresas avaliadas em mais de 1 bilhão já são consideradas empresas unicórnio. Então, a Rippling é uma empresa unicórnio que ela vale 13,5 bilhões. E aí o Parker, ele compartilhou alguns pensamentos interessantes sobre a IA durante um recente podcast que ele apareceu. Então, ele disse o seguinte, ó: na verdade, ninguém quer conversar com uma plataforma de RH além de algumas coisas como: nossa, isso realmente respondeu para mim. Ele pensa também que muitas companhias de software, eles têm adicionado algumas features, né, ou algumas utilidades que não são úteis para dizer que inseriram inteligência artificial em seus produtos. Então, há bastante uma realidade não substancial sobre coisas no mundo da IA. Ou seja, tem muita coisa ainda que não é sólida no mundo da IA. E o Conrad 6 dizendo que não é que a IA não vai ser transformativa. Isso vai ser realmente, vai mudar o jogo, né, em termos de trabalho. Só que há muitas capacidades que são realmente importantes e o que ele está vendo aqui são muitas coisas que ele já viu antes e que é muito mais do mesmo. E ele ainda compreende por que as empresas elas têm sido lavadas aí por inteligência artificial. Ou seja, todo mundo está dizendo que tem inteligência artificial no seu produto. Então ele fala que muitas pessoas estão colocando que usam inteligência artificial no seu produto, mas não usam realmente de uma maneira significativa. Ou falam que usam IA, mas na verdade não usam. Na verdade, isso é muito mais uma forma de colocar a sua empresa num patamar melhor, né? Então ele coloca aqui: é como se fosse algo assim: eu tenho uma empresa, um SaaS, nessa empresa é o Software as a Service, que geralmente é um software que você compra a licença. Por exemplo, o Word é um SaaS, né? A Microsoft é um SaaS. Então, se você tem um SaaS, e esse SaaS ele está avaliado em múltiplos de 7. Então, ele está avaliado aí 7 vezes o valor que ele gera de receita. Mas se você coloca um nome, seja qual for antes, né? E um ponto AI no final, parece que o valor da sua empresa multiplica em 50 vezes, né? Então, ele disse isso referindo a como os investidores eles estão avaliando as startups com esses múltiplos de receita, né? Então, o ponto dele aqui é o seguinte: todas as startups, então, eram normais. E elas tinham o seu valor de mercado ali perto de um múltiplo de 7, ou qualquer que seja esse. E aí, de repente, ela coloca ponto IA e o valor dela passa a ser 50 vezes. Ou todas as empresas agora estão colocando que usam IA para fazer alguma coisa. Mas quando você compra realmente o produto, o software, não tem nada de IA ali. Ou o uso de IA naquele software é muito ruim, né? É muito arcaico, faz coisas que você faria. E você acaba levando mais tempo com a IA do que se você não usar a IA. Então ele está trazendo um pouco essa provocação de até quanto vale a pena colocar a inteligência artificial no produto da empresa, mas que seja útil mesmo para o usuário, que seja útil realmente para o cliente, do que simplesmente colocar ali que você tem IA no teu produto e não é realmente uma IA, né? Só para aumentar o valor da tua empresa perante o mercado. E ele mostra, e aí é um pouco do complemento da notícia aqui, a percepção dele não está necessariamente errada. Isso é o pessoal aqui da TechCrunch dizendo. Na primeira metade desse ano, ou seja, somente esse ano, janeiro até julho ali, empresas de IA foram construídas, né, ou representaram 41% de todos os valores negociados nos Estados Unidos, de acordo com esse PitchBook.
IA e Machine Learning, empresas de IA e Machine Learning especificamente levantaram 38,6 bilhões dos 93,4 bilhões investidos em startup nesse H1. O que ele está dizendo aqui é muito doido, assim. Dos 93 bilhões que foram investidos no primeiro semestre desse ano, 38, quase 41% foram só para startups que tinham inteligência artificial. Sejam startups completamente com inteligência artificial ou foram startups que faziam um serviço e agregavam a inteligência artificial em seus produtos. Além disso, mais de 40% de todos os novos unicórnios são startups de IA. Ou seja, empresas que valem 1 bilhão ou mais são startups de IA. No último ano, as empresas de IA levantaram 27 bilhões. Muito mais dinheiro vindo das grandes Big Techs, né, que acabaram espalhando aí os grandes potes, né, dessa geração de startups de inteligência artificial. Então, o que ele está trazendo aqui, né, e aí a gente pode analisar um pouco daqui, é esse conceito de bolha, porque o que ele descreve nessa notícia é exatamente o que a gente deve entender o conceito de bolha. E por que isso é importante para a gente? Para a gente não cair no hype, para a gente não embarcar em profissões, em oportunidades de trabalho, que é, no fundo, uma bolha. Porque quando a bolha estoura, a gente acaba sofrendo as consequências disso, como a gente aconteceu com a bolha que foi gerada aí pela pandemia. Então, acho que é muito importante a gente discutir um pouquinho sobre esse conceito de bolha, entender o que realmente é e como a gente faz para analisar uma profissão, se ela está dentro de uma bolha ou se ela não está. E aí eu vou trazer aqui um papel digital para a gente fazer alguns rascunhos. O conceito de bolha, ele é literalmente o que a palavra significa, né? Então, pensa numa bolha de sabão. A bolha de sabão, ela é algo grande, mas ela não tem consistência aqui dentro. Então, a bolha, ela é oca ou ela é vazia aqui. É diferente, por exemplo, de uma bola de futebol, que... Bom, bola de futebol não é um bom exemplo, mas pensa numa bola maciça, que tem matéria aqui dentro, né? Então, a bolha é muito diferente. E a bolha ela é construída em cima de um hype gerado. Esse hype a gente chama de expectativa. Então, hype, expectativa. A gente no mercado financeiro chama de especulação. Tudo isso gera a bolha, faz a bolha crescer. E outra coisa que cresce a bolha também são as altas apostas. Então, quando as pessoas estão apostando muito naquilo, essa bolha ela vai crescendo. Então, ou seja, as pessoas estão apostando muito naquilo, a imprensa fala muito sobre isso, isso é aquilo que vai ser revolucionário. Então, as pessoas fazem muitas apostas e, obviamente, essas apostas elas são arriscadas. Por quê? Porque a bolha ela pode não preencher aqui dentro e ela pode realmente estourar. E quando essa bolha ela estoura? Quando a aposta feita ela não é realizada. Por exemplo, está todo mundo acreditando que a inteligência artificial ela é realmente a nova moeda, ou a nova jogada, ou aquilo que vai levar a humanidade para o próximo patamar. Legal, isso é uma aposta. E aí as pessoas começam a colocar dinheiro lá, começam a colocar 40% de todo o que é investido em 6 meses em startups de inteligência artificial. Então está todo mundo colocando dinheiro ali, porque as pessoas estão apostando naquilo. Quando essa aposta ela não se realiza, a bolha ela estoura. O que isso significa? Você tinha uma expectativa muito grande de retorno aqui, que não se concretizou. E aí o que acaba acontecendo? O custo dessa bolha crescer para manter essa bolha fica muito alto. Porque quando você faz essas apostas aqui, você está colocando dinheiro. E aí o que você faz com esse dinheiro? Você contrata pessoas, você investe em tecnologia, você aluga escritórios, você monta times. Então, tudo isso aqui gera um custo muito alto. E esse custo precisa dar um certo retorno. Por isso que as pessoas fazem essas apostas. Se esse retorno não acontecer, essa bolha ela estoura. E aí o que acontece? Quem colocou dinheiro aqui perdeu, e aí eles não colocam mais dinheiro. E quem recebeu esse dinheiro para criar essa startup tem que arcar com um custo muito alto e ele não tem mais dinheiro para arcar com esse custo. E aí o que acontece foi o que nós vimos no final da pandemia, que é as demissões em massa. Porque a demissão em massa nada mais é do que o mecanismo para você diminuir o custo, né? Você corta o custo de contratação. Porque dentro de uma folha de pagamento de uma empresa, a maior parte do custo da empresa é folha de pagamento.
Então, você tem altos salários, porque você tem que contratar pessoas que saibam fazer o hype, né? Você tem que trazer pessoas experientes, você tem que trazer ferramentas modernas. Então, tudo isso vai aumentando o teu custo, porque todo esse hype faz todo mundo se valorizar. E aí, quando essa valorização ela não é convertida numa entrega sólida, ou seja, essas pessoas que foram contratadas aqui, elas não conseguem gerar o valor esperado, essa bolha ela estoura. E esse valor esperado, ele é gerado aqui dentro dessa bolha através de clientes. Ou seja, você precisa ter clientes que queiram comprar esse negócio, que no caso é a inteligência artificial. Então, os clientes eles vão comprando, vão vendo valor, aquilo vai melhorando a experiência dele, e aí ele vai comprando mais coisas com inteligência artificial, porque ele está produzindo mais, ele está gerando mais receita para a empresa dele, ele está contratando melhor, ele está ajudando ele no dia a dia. Então, aquele investimento que ele está fazendo em produtos de inteligência artificial está trazendo um certo retorno. Então, como ele está vendo valor aquilo, como ele está vendo valor no sentido de estou comprando produtos de inteligência artificial e esse negócio realmente está me ajudando a trazer mais dinheiro. Portanto, eu vou continuar comprando isso. Então, você está gerando uma escada de valor mesmo. E quando essa escada de valor ela se concretiza, aí sim, esse hype ele se concretiza. E então você não deixa mais de ser o hype, mas agora essa aposta se torna algo concreto. Se torna algo que realmente funciona, que realmente traz retorno. E aí toda aquela aposta arriscada que foi feita, ela traz retorno e se concretiza. E a bolha não estoura, tá? Na pandemia, aconteceu mais ou menos isso. Então você tem a interrupção das atividades físicas e você tem as pessoas paradas dentro de casa. Essas pessoas agora elas consomem coisas da internet. Só que nem todas as empresas tinham produtos para vender online. E aí você precisa rapidamente construir produtos online para vender, para que as empresas não quebrem, não fechem. Por exemplo, o caso da Disney Plus. Você tem a Disney, onde 80% das canais de receita da Disney vem dos seus parques. E de repente o parque está fechado. Ninguém mais compra ingresso para visitar nada. E ali você tem um custo para manter aquela coisa lá. Você tem funcionários, você tem luz elétrica, você tem um monte de custo. E esse custo ele vai sendo cobrado todo mês. Só que todo mês o dinheiro não vai entrando, porque não tem mais venda de ingresso. Então o que você tem que fazer? Rapidamente lançar alguma coisa que dá para vender online. E aí você então lança o Disney Plus, que é uma streaming que as pessoas pagam para poder assistir as coisas da Disney. E aí, nessa velocidade de lançar esses produtos online, contratou-se muitas pessoas da tecnologia, pessoas de programadores, pessoas de dados. Então, foi crescendo muito isso. Ou seja, o hype foi crescendo. Você precisava rapidamente construir produtos para não deixar a empresa morrer. Quando você encheu muita gente, porque foi contratado às pressas, e depois a pandemia cessou e as pessoas voltaram a consumir as coisas físicas, aqueles canos de receita que antes estavam parados voltaram a entrar. E aí, só que o custo ficou muito alto. Por quê? Porque as pessoas elas diminuíram o seu consumo porque elas perderam seus empregos também. As empresas que não conseguiram se manter, elas demitiram pessoas. Então, as demissões fazem as pessoas comprarem menos. E aí você tem pessoas comprando menos, você tem um custo de empresa muito alto, porque as pessoas não estão comprando mais e você tem muita gente para construir aqueles produtos. Então, o que você faz? Você corta o custo. E você corta o custo fazendo demissões em massa. Então, a própria pandemia gerou essa bolha que depois estourou, porque se as pessoas não tivessem perdido seus empregos, se empresas não tivessem fechadas, essa bolha não teria estourado. As pessoas que foram contratadas e foram demitidas não perderiam seus empregos, porque o consumo continuou crescendo. Só que como muitas empresas fecharam, as pessoas foram demitidas. E quando são demitidas, você não vai ficar gastando. E aí as pessoas não compravam, as empresas não conseguiam faturar mais, não conseguiam manter aquele custo alto que elas adquiriram antes da pandemia, e aí a bolha estoura e acontece a demissão em massa. Então, a questão da inteligência artificial ela vai muito por esse caminho também. Se ela não se realizar essa aposta, a bolha vai estourar. As pessoas que investiram muito dinheiro, elas não vão investir mais dinheiro porque não houve um retorno e as empresas não vão conseguir manter o alto custo que elas estão tendo com altas contratações e altos salários. Então, quando a gente vai avaliar uma profissão, a gente olha muito se a profissão que a gente quer, ela pode parar de existir, simplesmente pensando se as empresas vão deixar de fazer aquilo. Ou seja, se os clientes aqui compraram um certo produto e aquele produto ajudou a empresa a crescer, então aquela promessa se realizou.
Se esse cliente comprou alguma coisa e esse retorno não aconteceu, a bolha ela tende a estourar. Então vamos pegar, por exemplo, o caso de dados, que é o que eu ouço muito falar. Meigron, mas a área de dados é uma bolha? Pensa dentro da empresa. As empresas hoje, elas conseguem não usar dados para crescer? As empresas todas, elas podem parar assim, chegar e falar, hoje eu não preciso mais de dados para tomar decisões para crescer. Dificilmente isso vai acontecer, porque se você não tiver dados, você não consegue tomar decisões. E você vai continuar tomando decisões baseadas no achismo. E esse achismo vai trazer prejuízo para a empresa. Então, uma das áreas que você não pode mais desfazer é a área de dados. Então, lá no passado, a área de dados foi um hype. Lá em 2000, 2002, 2005, 2010, isso que lá foi um hype. Porque aconteceu o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial. Todo mundo apostou em dados. Só que ao longo do tempo, dados foi trazendo retorno para as pessoas. A análise de dados foi trazendo indicadores, os indicadores foram trazendo tomadas de decisões melhores, as decisões melhores foram trazendo mais dinheiro, esse dinheiro foi usado para contratar mais pessoas, que foi crescendo o time, que foi melhorando a tomada de decisão. Então você tem uma concretização desse hype lá no passado. Então a área de dados hoje ela é muito mais segura, por exemplo, do que a área da inteligência artificial, que vai precisar se provar ainda. Então esse artigo que eu trouxe para vocês ilustra muito bem isso. Nós estamos no momento onde a bolha pode estourar ou não. A inteligência artificial pode se concretizar ou ela pode não se concretizar. E a pergunta que você tem que se fazer é, você está usando inteligência artificial no seu trabalho? Você está vendo que isso está trazendo retorno para a empresa, retorno de lucro mesmo? A inteligência artificial dentro da empresa está trazendo retorno a ponto de fazer ela comprar mais licenças de inteligência artificial porque realmente está trazendo retorno? Pensa nisso. Se você vê a empresa não comprando, não apostando muito nisso porque ainda não gerou valor, cuidado que isso com certeza pode ser uma bolha. Agora, quando a inteligência artificial começar a trazer retorno real sobre aquele investimento que é feito na compra desses produtos, dessas ferramentas, aí você pode ficar tranquilo que a inteligência artificial ela se consolidou. Essa notícia aqui ela foi uma contribuição da comunidade DS, tá? Para você entender, nós temos lá dentro um fórum onde você pode publicar suas dúvidas sobre aulas, fazer contribuições como essa aqui, você pode comentar as discussões de outras pessoas e cada ação dessa aqui, ela vale pontos, tá? Nós temos uma competição mensal chamada DS do mês, no qual os top 3 maiores contribuidores para a comunidade recebem prêmios, como por exemplo mentorias, camisetas da escola como essa aqui. Você pode participar das discussões dessa forma. Aqui nós temos o ranking mensal, temos o João ali liderando, temos a Nicole também, eu estou aqui em terceiro lugar. E você pode participar dessas discussões e não perder nenhuma informação relevante sobre a área de dados, tá? Basta você fazer a sua afiliação gratuita pelo link na descrição desse vídeo.